Olá, olá, olá! Depois de muito tempo, eu retomo as atividades dos vídeos. É isso mesmo? Então, bora lá. Eu tenho algo aqui a falar. Eu gostaria muito de colocar a mão assim para ver se, né? É, Queria muito colocar em pauta aqui uma leitura, tá? Que é a leitura do Bitcoin. O Bitcoin está numa posição muito interessante. Pois tá fazendo, tá pegando, tá, né? Ok. Aqui, ó, é uma massa de muitas informações que é correspondente a um fundo, a um topo que tá bem aqui, ó. Ah, não tá pegando, né? A um topo que tá bem aqui. Então, esse rompimento aqui, que foi essa guinada de força, ela foi resultante dessa saída, né? Da saída dessa massa de contratos aqui nessa região, aqui na região dos 64 mil dólares, 65, 69 mil dólares. Estou vendo a plataforma gringa, tá? Então tá em dólares, tá tudo, é tudo no gringo. Então, depois disso, depois dessa guinada, depois esse fluxo forte aqui, né? A gente teve essa estruturação aqui, né? Ó, e aí ele não consegue fazer a continuação, porque a continuação aqui, que era válida, né? Aí ele faz um movimento que ele falha essa região, né? E aí essa região traz uma, uma resposta bem à altura, que foi o consumo do próprio espaço que ele teve de guinada aqui atrás. Então ele consumiu e aí depois que ele consome quase 100%, né? Porque ó, o toque tá aqui, ó. Então ele consome 100% e aí ele retoma. Aqui tem uma entrada, só que essa entrada aqui é bem perigosa, né? Mas tem uma entrada e aí depois na sequência ele faz outro fluxo aqui, ó. Que era esse fluxo que eu estava esperando, ele faz aqui é, quase 2 meses depois, né? Sabendo que cada barra aqui ela corresponde a uma semana. E aí na sequência desse fluxo ele tem o seu pullback. E aí ele faz a continuação, e aí nessa continuação a gente desenvolve o estado paralelo, né, que se chama lateralizado. E essa lateralização aqui, ela está correspondendo a lá atrás, tá? Então essas duas linhas que eu tenho aqui, elas estão falando lá de um passado bem do passado. Então ele desenvolve aqui um movimento, faz um movimento de alta, né? Então o último movimento daqui que a gente está levando em consideração seria esse daqui. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ó, então, essa ignição, ela corresponde ao passado, e aí ela fica travado, faz uma lateralização que é coerente ao passado. Essa lateralização, ela é coerente porque ele faz a continuação. Então, quando ele faz esse movimento aqui, ó, que faz o pullback e faz a tentativa, a tendência é ficar parado mesmo. E outra, claro, a gente está falando aqui nessa região aqui em torno de 120 a 110 mil dólares. Então aqui tem uma valorização muito grande em questão monetária mesmo, né? Então a estrutura aqui de preço dita muito onde ele vai navegar, tá? Então, quando ele faz essa falha aqui, deixa eu ver se eu lembro como que é o meu. Isso é aqui. Então, quando ele falha essa estrutura de continuação, que a continuação é essa daqui, tá? Ó. Então, ele faz a continuação de um pullback de alta, né? Ó, aqui, e, e faz topo novo. Então, esse topo novo dessa região aqui, dessa massa, tá para cima. Então, temos uma caixa aqui e outra caixa aqui. A história
é o protocolo, vamos dizer assim, o protocolo ele faz um novo topo, né, como ele fez aqui, só que daí o pullback tem que ficar em torno daqui, né, esse pullback, ou no máximo esse pullback. E aqui a gente tem um detalhe muito importante, que essa barra aqui, ó, ela quebra a continuação. Estou falando muita coisa. Mas ela quebra a continuação. Então, quando ele faz a continuação aqui, né? Essa barra aqui. Aí trava em pullback. Faz outra continuação, ele não pode falhar. Ele não pode desestruturar mais o protocolo. Que é o quê? Faz ignição, pullback, faz ignição, pullback, faz ignição, pullback, faz ignição, pullback. Então, esse que é o protocolo. Você vai fazendo movimentos que ele faz sentido para a valorização. Neste momento, ele destrói ele destrói essa barra aqui, né, que é uma barra compradora, na mesma barra, né? Então, essa barra vermelha aqui, espero que dê para ver, que eu deixo muito curto, pequeno, né? E aí, então, essa barra que deixa aqui, essa barra vermelha aqui, ela não foi boa. E aí, na sequência, ele retoma, porque aqui ainda é força compradora, né? Ó, aqui, ó. Ele retoma, mas aí já era, o movimento aqui já tá fraco, ó. Então, ele desestrutura a alta, faz uma falha, né? A falha nesse topo aqui já é antes, tá? Não tá aqui a falha do movimento. Mas eu não vou entrar nesse contexto, nessa didática. E então ele desenvolve um movimento mais forte, que nesse caso corrobora muito com a situação externa do país, né? Dos países que têm Bitcoin com grande peso monetário, tal como Estados Unidos, China, alguns países europeus. Então, com a guerra sendo eminente, eles saíram, né? Então, essa porrada de venda aqui, ó, de 3 semanas, que foi um mês praticamente, né? De queda, foi bastante, tá? Foi uma queda, caiu 20 mil dólares aproximadamente, né? 20 mil dólares, muita força, muita força, muita força. E só que daí ele para, tá vendo? Ele para nessas linhas, tá vendo? Ele para aqui. Essas linhas aqui, essas mais fininhas aqui, são dessa região aqui, tá? Só que essa preta mais escura e essa são da região do passado. Então ele destrói, volta, faz um pullback, né? Que aqui neste caso, o pullback da venda, eles são 3, né? Ele pode ficar nessa região, ó, nessa região aqui, que seria o mais forte, ou ele pode voltar o último fluxo aqui, ó, que é nessa região aqui, e ele pode voltar até aqui, e ainda ia ser vendedor, tá? Então, se ele tocasse nessa região aqui de fundos, ó, a não ser que ele fizesse uma ignição assim, né? Mas aqui ainda é fundos, então fica interessante. Aí, o que acontece? Ele vai e faz outro mês de queda, ó. Aí, esse mês de queda, então a gente teve 2 meses de queda, e praticamente 2 meses de queda, 1 mês de respiro, e agora esse aqui é o mês de respiro. Então, temos um mês de respiro aqui, e esse aqui é o segundo mês de respiro. Mas, na verdade, tem um pouquinho mais, né? São quase 2 meses cada, tá? Então, uma queda ali forte foi 1 mês, 2 meses de respiro, que foi o pullback, que foi aquela caixinha de trava, de lateralização, e aí depois mais uma queda bem acentuada. Só que aqui, agora, a gente começa a falar o seguinte, a gente entra no suporte mais forte que tem, que é esse aqui, né? Esse daqui, ó, foi mais de 1 mês. A gente teve
essa região aqui, mais ou menos, ó, em torno de uns quase um ano. Então, esse suporte aqui, ele é muito importante, tá? Ele traz muitas informações, que é trava, tentativa de rompimento, pullback saudável, pullback de alta, né? E muito contrato sendo trabalhado ali, fazendo posição. Então aqui tem uma estrutura muito boa de suporte, que eu gosto bastante a proposta. Eu preciso dar uma olhada, depois eu olho, mas esse daqui, como ele foi um ponto-chave, ele demonstra, quando ele chegar de novo, ele demonstra que tem dificuldades, e tem mesmo, tá vendo? Aqui você consegue ver nitidamente que tem dificuldades. Olha o tamanho do pavio aqui, ó. Aí ele toca de novo, toca de novo, toca de novo. Ele não consegue fazer, ó, tá vendo? Ele não consegue fazer uma ignição assim, quadradinha vermelha. Ele não tá conseguindo. Eu tô vendo semanal, tá? Então cada barra aqui é uma semana. Então é uma briga enorme. Então, beleza. E aí o que a gente faz? A gente cai agora no H4. Por quê? O H4, ele vai me trazer uma importante informação, que é qual? Eu tô travado, não é H4, é diário. É diário. Ó, tava vendo semanal, né? Então aqui é o semanal. E aí agora a gente vai analisar essa região aqui no diário. Ó, o diário, a gente tá tendo... A gente tá tendo, não. Estamos em um suporte no qual demonstra fraqueza na continuação da queda. Por causa do suporte anterior lá que eu mostrei no semanal. E aí a gente tem um detalhe muito importante. Vai ser aqui que uma falha pode acontecer, tá? Então a gente está falando de falha, e essa falha aqui, ela pode ser uma falha na qual vem o movimento de venda, aí ele faz um pullback, ó, tá fazendo pullback, e aí ele precisa fazer a continuação aqui embaixo, ó, né? E aí depois fazer o pullback dele e continuar. Então aqui ele tem esse ponto aqui de suporte, ele é muito perigoso, porque ele precisa de dois fatos, né? Ele precisa do fato que ele fez o rompimento para baixo, e depois ele tem que ter o fato que o pullback dessa puxada vai ser respeitada, né? Porque ela pode ser um pullback que desrespeita, e eu posso mostrar isso depois em algum outro ativo que eu sei que tem um desrespeito num rompimento de venda que foi recentemente que aconteceu, tá? Enfim, então aqui vai vir a falha. A falha vai estar demonstrada aqui no H4. Ela pode até aparecer, vamos falar real, ela pode até aparecer no semanal, a falha. Que tem uma aqui, ó, né? Ele tem que ficar aqui para baixo para continuar, ó. E aí, ó, já tá meio que... E estou fazendo exclusivamente esse vídeo, por quê? Porque eu quero me olhar no futuro e falar se eu tô certo, se eu tô errado, né? A minha leitura. Porque, aparentemente, o Bitcoin está desenvolvendo um movimento aqui, ó, que pode buscar o fundo mais próximo, que seria nessa região aqui, né, ó. Essa região aqui, ó, com esses dois fundos. Esse fundo aqui e esse fundo aqui, ó. Só que esses dois fundos só vão demonstrar estrutura ainda para venda, tá? Não quer dizer que ele vai voltar lá no 110 mil, não. A não ser que ele fique mais. E aí, se ele ficar mais tempo aqui preso nessa região, né, ó, ficar aqui, ó, ficar quase um ano aqui, como ele fez aqui, ó, no semanal, ó, aí, aqui a origem dele é aqui, né, ó. Então, não é a mesma coisa, tá? Porque aqui é a continuação. Então, porque aqui, na verdade, ele pode ficar um ano aqui, ó, e a continuação do Bitcoin hoje é fazer uma ignição aqui para baixo. Não é para cima, é para baixo, tá? Por isso que tá tendo essa dificuldade. A dificuldade dele voltar e fazer um pullback
mais forte, que seria esse pullback aqui, ó, pode demonstrar que ele tem força ainda na venda. Se ele ficar aqui por um tempo, pode demonstrar. Então a gente tem duas vertentes, né? Uma é se ele ficar e retomar e fazer o pullback logo e voltar lá no 83 mil, pode ser que ele tenha força ainda na venda. Vertente 1. Vertente 2. Se ele ficar aqui nessa região dos 64, 60 mil, 70 mil dólares, ficar por um tempo aqui, quebra e monta uma caixa, né? Monta uma massa igual essa aqui, assim, ó. Aqui, aí esse fundo aqui ele só vai ser uma lombada para alta. Ele não vai ser, só será um empecilho para alta. Então temos duas leituras aqui nesse ponto. Ainda esse ponto é uma leitura, eu tenho que dizer que é uma leitura de venda, tá? É uma leitura de venda, então aqui tudo ainda está estruturado para cair, pelo menos fazer o teste, né? Nessa última linha que eu tenho aqui, ó, que corresponde a esse fundo aqui. Mas o que ele está querendo mostrar aqui, talvez será uma alta a partir dessa semana, se ele fizer uma trava aqui mesmo, né? Porque ó, ele está bem travadinho em cima, tá vendo? Ó? Então ele não está mais trabalhando aqui embaixo, ele está trabalhando já na parte de cima da região, que demonstra essa força aqui, tá? Mas isso aqui tudo pode falhar, de ambas partes, né? Ele pode vir aqui para baixo e aí ele falha, volta aqui para o meio, como ele também pode fazer uma ignição aqui muito bonita, né? Um rompimento. Aqui não é um rompimento, né? Mas fazer uma ignição aqui para cima e aí, ao invés do pullback ser saudável, ele volta aqui para dentro. Então, dentro desse range aqui, que é essa região, que está tudo em preto, que são entre 70 mil dólares e 62 mil dólares, entre essa região que demonstra estruturação, que é essa mesma estruturação aqui, tá? E aí o que pode acontecer? Você pode, se você tem ativo, se você tem esse ativo na carteira, você pode tentar alinhar ele com uma pernada boa aí, que pode vir até os 84 mil. Ele pode chegar até os 84 mil. E esses 84 mil vai dizer muita coisa se ele chegar ali, entendeu? Porque a ideia é que se ele chega, vamos supor, tá? Que aqui, ó, ele tem dois topos, ó. Tem um topo aqui, tem outro aqui. Beleza. Ele vai tentar fazer agora o terceiro topo. Aí ele tá testando isso. Se ele consegue fazer um topo um pouquinho mais alto, o pullback dele começa a ficar delicado esse pullback. Então ele tem que fazer e ficar em cima de um topo anterior, tal como ele não fez até agora, tá vendo? Ó? Por exemplo, ó, aqui tem um topo, ó. E aí esse rompimento aqui, ó, ele não respondeu, tá vendo? Que é essa linha branca que eu coloquei, ó. Tinha que ter ficado, feito o sinal e ter aberto a continuação. Não conseguiu. Então agora o próximo movimento aqui tem uma falha, entendeu? Tem uma falha da estrutura, não é uma falha operacional, mas é uma falha de estrutura. E aí ele volta para a lateralização dele, né? Essa estrutura de lateralização aqui, ó. Ele está dando sinais de que quer ir, mas ele não está conseguindo, ele não está respeitando. Neste caso, eu já fico realmente, tipo, muito... olhando agora, assim, no diário, você fica bastante, tipo, putz, não compensa, sabe? Não compensa você se colocar. Eu falo para qualquer um que me pergunta sobre isso, eu falo que não compensa entrar agora no Bitcoin, tá? Mas é isso que eu quis dizer. A gente tem duas pernas aí que pode acontecer. A perna mais indicada ao agora, né, aos próximos meses, seria a perna de alta,
aqui não quer dizer nada que ele vai subir de novo, nunca, entendeu? Só quer dizer, a não ser que ele faça uma perna assim, né? Mas ele só vai dizer para mim se ele vai ficar, se ele começar a trabalhar nessa região aqui, ó. Então, se ele voltar no 86 mil ao 97 mil. Se ele ficar nessa região, aí sim é topo novo. O que pode acontecer, né, gente? Se a guerra acabar, por exemplo, muda um pouco, né, a leitura do mundo, a leitura geopolítica, e pode ser que volte, retome as atividades das criptomoedas, que hoje elas são um ativo já bem importante. Então é isso, tá? 20 minutos já falando, já demais. Então a gente tem duas estruturas, só recapitulando, temos duas estruturas, temos essa estrutura aqui, que seria qual que ele está indicado a fazer, tá? Mas o que ele tem que fazer é a estrutura de baixo, que é quebrar aqui esse fundo e buscar regiões ainda mais baixas, tá? Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.